Olá, criaturinhas, como é vocês? Bem-vindos ao Carvinas. Eu sou a Ra, eu tô aqui com minha versão pobre de Pumpkin Spice Latte, tá certo? Feita em casa, que não é um latte de verdade, um café com leite com Pumpkin Spice. Pra falar com vocês hoje sobre os livros que eu li em setembro, tá certo? Vou começar falando sobre os livros que eu li físico e depois eu falo dos livros que eu li em e-book e em audiobook. Quem assistiu o meu vídeo de TBR, da lista dos livros que eu pretendia ler em setembro, vai ver que eu falhei miseravelmente com aquela lista, tá certo? Acho que eu só li metade dela. E a vida. Um dos livros eu até comecei a ler, que foi A Mosca da Escuridão, de Ursula K. Le Guin, mas eu desisti porque eu peguei ele em audiobook em inglês e eu não curti o modo como ele era narrado e tal. Não me prendeu, eu acabei desistindo e vou tentar ler ele novamente depois em e-book ou livro físico, porque em audiobook não deu certo, eu não conseguia prestar atenção nenhuma nele. Mas vamos lá. Falar dos livros físicos que eu li, tá certo que foram 4. O primeiro foi Little Thieves, da Margaret Owen. Essa história é meio que um conto de fadas. Tá, tem essa vibe de conto de fadas, é um livro de fantasia, bem legal. É jovem adulto. E nele a gente segue Fania, uma jovem de 17 anos, que roubou a identidade da princesa da qual ela era criada, da princesa Gisele, e passou a roubar casas de nobres para fazer o pé de meia e poder fugir do reino depois, tá? E Fania cresceu como criada de Gisele, mas ela foi abandonada aos 4 anos de idade pela mãe e foi adotada pelas deusas Fortuna e Morte, tá certo? Então ela tem uma ligação com as deusas e tal, que dá alguns poderes, aspas, pra ela. Só que tava tudo muito bem na vida de crimes de Fania, até que uma bela noite, na mesma noite, ela descobre que o noivo de Gisele tá voltando pra cidade pra casar com ela. E todo mundo acha que Fania é Gisele. Um investigador da polícia mágica lá da Corte dos Deuses chega pra investigar os crimes dela e ela é amaldiçoada por uma outra deusa, Azenwald, por ter roubado a casa de uma família que era protegida por essa deusa. Ou seja, tudo isso na mesma noite, porque assim, eu acho que Mercúrio estava retrogrado? Mercury was in retrograde, ok? Nessa noite, aparentemente, para a Fania. E dá tudo errado pra ela nessa noite. E o livro a gente acompanha ela tentando se livrar desse casamento, tentando se livrar do boyzinho policial e tentando se livrar da maldição, tudo ao mesmo tempo. E assim, é uma história super legal, que prende o leitor assim do começo ao fim. Eu tava tipo, desesperada pra terminar esse livro. E eu me apaixonei por Fania. Ela é uma personagem incrível. Na verdade, todos os personagens assim, dos bonzinhos aqui, eu amei. Mas Fania com certeza é a minha favorita. E é um livro que eu terminei assim, louca, tipo, ok, ele poderia ter sido um livro único, mas ele é o primeiro de uma trilogia. Quando eu terminei, ok, eu preciso do próximo livro, então eu já comprei o próximo livro, está até na minha pilha de compras de setembro, que vocês vão ver no próximo vídeo. E em breve eu vou ler esse também, mas tipo, super amei. Infelizmente ainda não saiu no Brasil, tá certo? Então, mas assim que você não tiver notícias dele ser lançado no Brasil, eu aviso pra vocês. Depois dele, eu li Thornhead, o novo livro de T. Kingfisher, que saiu mês passado. Esse livro é uma releitura da história da Bela Adormecida, só contada do ponto de vista da fada que amaldiçoou Bela Adormecida. Só que não só é do ponto de vista dela, tipo, não é uma coisa tipo meio malévola, mas também é um livro que se pergunta o porquê Bela Adormecida foi amaldiçoada. Por que ela ficou séculos presa naquela torre? Tinha um motivo pra ela estar presa, sabe? Não é só porque por maldade de alguém. Então, a gente vê isso. Todlin é a nossa narradora, tá certo? Que é a fada que amaldiçoou a princesa. E ela é uma personagem incrível, eu amei. O livro começa quando um cavaleiro chega na floresta que cerca a torre e ele tá determinado a quebrar a maldição e tal. Só que Todlin não quer que ele quebre a maldição e eles ficam tipo, ela vai embora, meu filho, por favor. Ele, não, eu vou quebrar essa maldição. Eu vou ajudar a senhora, eu vou libertar a senhora dessa maldição. Ela, não, meu filho, eu não quero ser liberta. Fica um tete-a-tete. E assim, é maravilhoso, um livro super curtinho, você lê em uma tarde e é muito charmosinho. Uma leitura perfeita pra aquele final de semana, assim, que você quer uma coisinha só pra aquecer o coração, mas com bastante magia. Super recomendo. Depois disso, eu li outro livro de T. Kingfisher, e esse é um livro que vai ser lançado no Brasil agora, esse mês, pela editora Darkside. E eu disse pra vocês que T. Kingfisher combinava com Darkside, e eu estava correta. Darkside me ouviu, aparentemente. Então, o livro em questão é What Moves the Dead, que no Brasil vai sair com o título A Queda da Casa Morta, tá certo?
Esse livro é uma reimaginação do meu segundo conto favorito, de Edgar Allan Poe, que é A Queda da Casa de Usher, que inclusive vai ganhar uma adaptação para a Netflix também esse mês, que sai essa semana. Então, assim, estou curtindo, tá? Eu tenho até que assistir o trailer que eu ainda não assisti. E esse livro é uma imaginação da Queda da Casa de Usher e tal, só que tem uma pegada bem mais complexa, porque a Queda da Casa de Usher é só um conto, então bem menor. Então, T.K. Fisher resolveu expandir o universo da Queda da Casa de Usher, e assim, eu amei. É um livro que ao mesmo tempo é assustador, também é engraçado, você se diverte horrores, e ele cria aquele suspense psicológico que você fica, tipo, neurótico de isso tá acontecendo de verdade, ou o personagem tá imaginando e tal. É muito legal. A própria T.K. Fisher diz que quem gosta de gótico mexicano vai gostar desse livro. Eu não li gótico mexicano ainda, então não posso afirmar isso, mas se ela falou, tá falado. Mas eu sei que se você é fã do universo de The Last of Us, talvez você goste desse livro, tá certo? Porque ele é bem legal, tem algumas coisas similares com aquele universo. Só vou dizer isso. Vocês tirem pela capa. Mas assim, é um livro maravilhoso, super recomendo. Depois dele, o último livro que eu li no mês, inclusive, foi O Cemetery Boys, ou Os Garotos do Cemitério, como é o título no Brasil, do Aiden Thomas. Olha a sirene! Esse livro saiu em 2020, durante a pandemia, mas eu acabei não pegando ele pra ler em momento nenhum. E resolvi, por algum N motivos, ler esse ano. Ele conta a história de Adriel, um garoto trans, de uma família latina que mora em Los Angeles, nos Estados Unidos. Só que a família dele tem uma coisa especial, eles são brujos e bruxas, bruxos e bruxas, tal, porque eles têm um poder mágico dado por Lady Death, ou Senhora Morte, que é a deusa dos mortos, basicamente, deles verem pessoas mortas, tal, e poderem ajudarem tanto os vivos quanto os mortos. As mulheres da família têm o poder de curar pessoas, enquanto os homens da família têm o poder de libertar as almas das pessoas que estão presas no mundo mundano ainda, pra seguirem pro próximo plano. O problema é que, como Adriel é um jovem trans, a família não acha que ele tenha o poder que é necessário para ser um bruxo e tal. E ele decide fazer a cerimônia de iniciação dele sozinho, já que a família não acredita dele, pra ganhar os poderes dele de bruxo e tal. Ele consegue ganhar, só que logo depois disso, um primo dele é assassinado, todo mundo sente que o primo dele foi assassinado. Só que ninguém consegue encontrar o primo, ninguém consegue encontrar o corpo, ninguém sabe o que aconteceu. E Adriel acaba achando uma medalha de São Judas Tadeu na antiga igreja do cemitério que a família dele tem, porque a família dele é dona do cemitério, claro que é. E ele usa isso pra tentar achar o primo dele, só que no lugar disso ele acaba invocando o fantasma de Julia, eu não sei como pronunciar o nome dele, se é em inglês, se é espanhol, que é o nosso co-protagonista, basicamente, que é um jovem que é o bad boy da escola de Adriel, que morreu. Inclusive, Julian descobre que ele morreu por Adriel, que ele não sabia disso ainda. E eles resolvem se ajudar. E Adriel descobrir quem matou Julian e descobrir como se os amigos de Julian que estavam com ele quando ele foi morto estão bem. E Julian ajuda Adriel a provar pra família dele que ele é um bruxo de verdade. É uma história interessante e tal, porém eu não curti muito o livro, porque assim, chegou na metade e você já sabia tudo que ia acontecer no final. Se você conseguia juntar os pontos, todo o mistério, tudo quem era o vilão, quem é que tinha matado Miguel, o que é que aconteceu com Miguel, o que é que aconteceu com o Julian e tal, tudo isso você já sabia da metade pro final, tipo, não tinha erro, tá certo? Então eu li a segunda metade do livro, assim, basicamente, só pra dizer que eu terminei o livro, mas é só lenga-lenga de tipo Julian e Adriel e tal. E Adriel é meio burrinho, eu vou falar a verdade, ele é meio burrinho, porque ele não conseguia ligar os pontos que estavam na cara dele pra ele ligar, certo? Porque as mesmas coisas que o leitor sabe, Adriel sabia, porque o livro é narrado pelo ponto de vista de Adriel. E ele não consegue ligar os pontos pra descobrir as coisas. E ele é muito besta e tal, e, tipo, é um livro que tipo, tem um romancezinho entre os dois e tal. Mas é um romance de uma semana que eles já estão dizendo, ai meu Deus, eu te amo no final de semana. Tipo, minha gente, vocês se conhecem tem uma semana, pelo amor de Deus. Tipo, eu entendo que pra adolescente isso faz sentido e tal, mas pra mim, tia velha de 31 anos, não cola mais, sabe? Então, não curti tanto esse livro por causa disso. Tipo, tem uma proposta interessante e tal, mas eu queria ver mais sobre o lado mágico, sobre o lado dos bruxos, das bruxas, do envolvimento de Lady Death e tal, do mistério, do que o romance. Então, por isso, deixei um pouco a desejar. Agora, quanto aos livros que eu li em e-book e audiobook, eu li Shit, da
na Tumblr, que é esse aqui, que é o primeiro volume de uma série de graphic novels, certo? Que segue Marjorie, uma garota de 13 anos cuja mãe faleceu, e depois do falecimento da mãe dela, o pai dela entrou numa depressão e virou completamente inútil. Então cai em cima dos ombros de Marjorie de manter a família unida, manter comida na mesa, manter a lavanderia da família funcionando e tal. O que é horrível porque ela é uma criança de 13 anos lidando com o luto de perder a mãe e tal. Então a história foca um pouco nisso. Também tem um conflito de que tem um ricaço que quer comprar a propriedade da família deles e começa a sabotar a lavanderia e tal. Tinha tudo pra ser uma história interessante, mas eu não curti muito. Primeiro porque eu não gostei muito do traço. O traço da autora não casou comigo, eu não gostei do estilo, então já me deixou meio assim pra continuar a leitura. E segundo que eu não gostei dos rumos que a história tomou. Tipo, não tem nenhum adulto que preste nessa situação, ninguém que, tipo, veja o que a menina tá passando na cidade inteira e, tipo, ajude ela, sabe? Eu achei isso péssimo. É um livro de infanto juvenil, então é pra um público novo, e o fato de passar a mensagem que, tipo, ninguém vai lhe ajudar, sabe? Você não tem um adulto pra recorrer, eu não sei se eu curti muito. Então eu não vou continuar com a série. Eu li o primeiro livro só, mas eu não vou continuar com a série, mesmo que tendo os outros livros na minha biblioteca. Realmente não curti. Depois disso, eu li em audiobook o queridinho desse ano do BookTok, que é Fourth Wing, tá certo? Eu finalmente li. Assim que chegou na biblioteca, tipo, eu peguei logo, antes que alguém pegasse da minha frente, e li. Ele é uma fantasia de romance e tal, que gira em volta de Violet, uma jovem de 20 anos que é obrigada pela mãe a se alistar para a Academia Militar. Esqueci agora o nome da Academia Militar. Que é a Academia Militar que treina os Cavaleiros de Dragões, porque todo mundo na família dela é Cavaleiro de Dragão, ela tem que ser Cavaleiro de Dragão também, porque não sei o que, ela não vai ser ela que vai desgraçar a família. Basicamente isso. O problema é que Violet tem uma série de problemas, doenças crônicas, porque a mãe dela teve uma doença quando estava grávida, então Violet tem dores o tempo todo. Ela tem juntas que são mais fracas, ela não tem a mesma estamina que os outros colegas têm, então ela tá numa desvantagem imensa com relação a todo mundo que foi pra esse colégio e tal. E é uma escola militar que é brutal, que os alunos são inclusive incentivados a matar uns aos outros pra diminuir a competição de quem vai conseguir ser um cavaleiro de dragão. Tipo, é um sistema que não faz sentido nenhum na minha cabeça. E claro que lá tem um boyzinho, né, que é o gostoso, que ela, assim que Violet vê, ela já começa a derreter que nem manteiga no sol. Então ela não sabe nem o nome do macho, ela já fica, eita, quero. Só que quando ela descobre quem ele é, na verdade ele é Xander Ryerson, eu nem lembro mais como é que se pronuncia o sobrenome dele. Ele é o filho do homem que fez a revolução que aconteceu 5 anos atrás e que foi responsável pela morte do irmão dela, tal. Então ele é basicamente o cara que ela não deveria nem querer falar com, mas ele é tão bonito, ela não consegue evitar, porque ele é lindo, não sei o que, tal. E assim, eu vou falar mais a fundo desse livro num vídeo que eu vou fazer só sobre ele, tá? Mas foi uma leitura que foi, não foi maravilhosa, mas também não foi tão ruim e tal, então mais a fundo falarei sobre ele no próximo vídeo. Depois eu peguei outro audiobook de um livro queridinho do BookTok, que é A Casa no Mar Cerulean, tá certo? The House in the Cerulean Sea, do TJ Clooney. Esse livro saiu em 2020 e foi um dos mais badalados de 2020. Tipo, foi o queridinho da pandemia. Foi um dos livros que começou a modinha do cozy fantasy, a fantasia aconchegante e tal. Nesse livro a gente segue Linus Baker, um assistente social de 40 e poucos anos que trabalha numa agência governamental que cuida das crianças mágicas, tal, que regula as crianças mágicas. E ele recebe a missão de investigar um orfanato de crianças mágicas que é especial, tal, que tem crianças mais especiais do que o normal, inclusive o anticristo tá lá, Lucy ou Lucifer, tá certo? Uma criança de 6 anos meio encapetada, literalmente. E Linus vai pra lá e ele acaba se apaixonando tanto pelas crianças, quanto pelo lugar, quanto pelo diretor do orfanato e tal. É uma história bem fofinha, bem gostosinha. Eu não curti tanto porque, assim, eu tive o desprazer de descobrir o que foi que influenciou J.K. Clooney a fazer essa história antes de começar a me apegar pelo livro. E, assim, com isso eu vi algumas coisas que não pegam tão bem, porque ele se inspirou no extermínio e genocídio dos nativos americanos do Canadá no século XX para fazer esse livro. E, assim,
usar crianças não humanas como exemplo para crianças indígenas que sofreram na mão do governo canadense não parece uma coisa muito legal. Então, tipo, tem uma série de questões que eu não gostei do livro. É um livro fofo se você desapega disso, é um livro legalzinho, mas tem um monte de coisa que quando você vê os detalhes assim, tipo, os pormenores, não desce tão bem, sabe? Depois desse, eu li mais um queridinho do BookTok, que é Assistant to the Villain, tá certo? Da Hannah Nicole Meyer. Esse livro saiu mês passado, inclusive, e ele é inspirado numa série de sketches que a Hannah fez no TikTok de como seria o dia a dia de uma mulher que é assistente do vilão, como é que ela trabalharia e tal, e daí nasceu a ideia do livro. E eu curti bastante esse livro. Nesse livro a gente segue Eve, uma jovem que tem que cuidar da família dela porque o pai dela tá doente, a mãe dela largou a família, só tem ela pra ajudar a pagar as contas e botar comida na mesa. E quando ela é demitida do seu emprego, ela fica desesperada porque não tem vaga nenhuma aberta e tal. E eis que no desespero ela aceita a única vaga de emprego que ela acha, que é de se tornar assistente pessoal do vilão. E o vilão, que todo mundo só chama de vilão, é o arqui-inimigo do rei do país que ela mora, tá certo? O rei que todo mundo adora, que todo mundo idolatra. E todo mundo odeia o vilão, todo mundo quer ver ele morto, acabado, não sei o quê. Só que ela começa a trabalhar pra ele. E como o livro é uma comédia romântica, é claro que começa a rolar um clima entre os dois começam a se conhecer, começam a se abrir um pro outro. Você descobre algumas coisas sobre a história do vilão, que fazem você repensar todas as coisas que você foi... que ela cresceu escutando e tal. É um livro bem legal, é um livro assim que eu amei. É uma comédia romântica fofa, gostosinho, que você vai se divertir horrores. Inclusive já estou louca pelo segundo livro, tá certo? E se você gosta de Nimona, se você gosta de Mariposa Vermelha e tal, eu acho que você vai adorar esse livro. Porque ele é a versão basicamente comédia romântica desses dois livros misturados. Eu gostei muito. Depois disso, eu li uma ficção científica, porque fazia bastante tempo que eu não li ficção científica. E foi All Systems Red, tá certo? O primeiro volume do Motherboard Diaries, da Martha Wells. Esse é um livro bem curtinho também, tem umas 200 e poucas páginas, eu peguei ele na biblioteca. E minha gente, que livro maravilhoso. Motherboard é um robô de segurança e tal, que conseguiu hackear o próprio sistema dele, então agora ele é um agente livre. Ele tem os próprios pensamentos, ele pode tomar as próprias decisões, só que ele continua trabalhando como um robô normal, fingindo que ele tem um sistema normal de governança na cabeça dele, porque ele não quer fazer nada a não ser passar o tempo dele assistindo seriado e lendo livro. Ele é basicamente minha pessoa, certo? Ele finge ser uma pessoa que tá complacente com o sistema, mas ele só quer saber dos filmes e livros dele. Basicamente eu, trabalhando no escritório. Só que aí ele tá com uns clientes novos no planeta. Esses clientes são um grupo de pesquisa e tal, e algumas coisas começam a acontecer que dão a entender que eles estão sendo sabotados. E eis que Motherboard tem que tomar uma série de decisões, tem que tomar a frente das coisas pra poder salvar a vida dos clientes dele. Mesmo que ele não seja assim tão fã dos clientes dele, mas tipo, são os clientes dele, então tipo, ninguém mexe, sabe? Tipo, é basicamente aquele negócio de irmão mais velho, tipo, só eu posso mexer com eles, ninguém mais pode. Aquela cena de Wandinha no começo da... É basicamente isso. E assim, é muito engraçado, é super... Motherboard é um personagem super sarcástico, maravilhoso, inclusive já peguei o segundo livro, porque eu quero ver como continua essa história, porque eu amei esse personagem. E depois de Motherboard, eu peguei o audiobook de Threats That Bind, tá certo? Da Kika Hatsopolo. Esse é o primeiro volume da série. Eu, otária que sou, peguei achando que era um livro único, não sabia que era série, e me estrepei. Na verdade, é uma história que segue Io, uma jovem que é uma detetive, e que é uma de 3 irmãs. Ela também é uma descendente das deusas do destino, da mitologia grega e tal. Então ela tem o poder de cortar as linhas de vida, cortar as linhas de relacionamento, pá. E ela presencia um assassinato cometido por uma pessoa que tem a sua linha de vida cortada, é basicamente um zumbi. É uma pessoa que não devia estar viva. E ela acaba se envolvendo nisso e investigando esse assassinato pra tentar chegar ao fundo e descobrir o que é que danado tá acontecendo. E assim, a história é legal, tipo, tem série de reviravoltas e tal. Mas eu não curti tanto os personagens secundários. Eu gostei muito de Io, mas eu não gostei dos personagens secundários. Eu fiquei meio assim com a história. Não gostei da reviravolta do final também. Vou continuar a série por quê? Porque eu sou otária. Vou continuar a série. Mas assim, não foi tão bom quanto eu esperava que fosse ser, tá certo? Tipo, foi meio que Cemetery Boys. Eu fui com muitas esperanças
e acabei quebrando a cara com como as coisas se desenrolaram. Mas não exatamente uma obra ruim, de jeito nenhum. E se eu não me engano, é um livro de estreia, então tipo, a autora pode melhorar bastante no futuro ainda. Mas é isso, gente. Esses foram os livros que eu li esse mês. Minha bateria tá apitando que ela vai descarregar, então eu vou correr aqui pra terminar, tá? Me conta aqui embaixo se você já leu algum desses livros ou se você tá interessado em ler algum deles e quer que eu faça uma resenha exclusiva deles. Eu vou fazer de Fort Wing, tá certo? Não sei se eu vou fazer de mais algum deles, mas se vocês quiserem, me conta aqui nos comentários, tá? E é isso. Também me conta aí o que vocês leram no mês de setembro, o que vocês pretendem ler em outubro. E fiquem ligados que essa semana ainda sai vídeo de livros que eu comprei em setembro e TBR de outubro, tá certo? E talvez outros videozinhos mais. Mas por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixa aqui seu joinha, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, me segue nas minhas redes sociais e eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Tchau!